no contexto da sociedade brasileira. Primeiro, quero lembrar quais são as mudanças que estão em curso. A democracia representativa está em crise, como todos sabem, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Ela não tem cumprido muito as promessas que fez, de acesso a todos à justiça, segurança pública, educação para a cidadania, enfim. Então, esse aspecto da democracia representativa em crise significa que o eleitor está querendo aí uma nova modelagem, um novo padrão. Segundo, o eleitor se distancia da classe política por conta da desconfiança nas instituições, os escândalos aí, sério. Ele sabe o mensalão, ele não quer problema, agora vem o bolão. Vem o bolão. O bolão é o CPI da futebol. Saímos do mensalão, entramos no petrolão, entramos agora no bolão. Onde o tapete verde, debaixo do tapete verde, vai ter um montão de lixo. O tapete verde do Estado, onde o lixo da corrupção. Então, diante de todos esses escândalos, denúncias, o eleitor tem se distanciado, tem desacreditado, a corrupção batendo na classe política, a capilaridade da informação. Essas informações chegam até as margens, porque as televisões estão levando isso até o fim do Brasil, o mundo do Brasil termina. Todas as comunidades estão hoje participando, e mais as redes sociais. Nós estamos vendo que as redes sociais estão fazendo a integração nacional também, pela possibilidade da comunicação instantânea, simultânea. Então a sociedade, ela se organiza em cadeias profissionais e grupos de interesse comum, dentro daquelas entidades a que eu me referi há pouco tempo. Outra observação, a taxa de decisão racional, começa a superar no Brasil graças à taxa de decisão emocional, ou seja, o voto no Brasil está subindo cada vez mais do coração para a cabeça, que é muito bom. Antigamente o voto era emotivo e tal, mas hoje os eleitores começam a raciocinar, a fazer comparações, a analisar, a prospectar, analisar, eu quero ver o que esse cara está querendo dizer, compara com o outro cara está querendo dizer, e aí toma uma decisão. Isso é racionalidade. Então o voto assume uma posição mais racional do que emotiva. Porque as massas aplaudiam, vamos dar um exemplo, Lula. O Lula sempre foi um palanqueiro muito bom, um carismático, tempo de povo, conhece bem a massa, veio de lá, passou fome, então ele sabe. Agora, chega um momento em que o lararararará não dá mais certo. As pessoas começam a, puxa vida, o que eu preciso agora melhorar minha condição. Só de promessa. O Lula é tão inteligente que no governo da Dilma, que é o governo do PT, que é o governo do Lula, ele começa a raciocinar em termos de criar uma plataforma de partidos para ser contra quem? O governo. Tentar dizer que essa plataforma é para esconder o PT que está em imagem muito ruim e, evidentemente, tentar dizer que essa plataforma partidária, integração partidária, democracia dos partidos, como se fosse alguma oposição ao quê? Ao governo que é comandado por ele. Enfim, é uma jogada, mas não vai dar. O povo percebe que nisso aí tem tramóia no meio. A tramóia tem um sofisma de alguma articulação errática. Então, a racionalidade significa que o voto do Brasil começa a ser decidido de maneira mais com a cabeça, não com o coração. A autonomia individual se fortalece, o eleitor cada vez mais ele pensa, ele raciocina, ele compara. Então, chama-se isso autonomia, não tem mais aquela figura do fulano vai com as outras, ele raciocina, ele decide o seu caminho. Então, expõe a sua capacidade de observação, de atenção. É porque as linhas doutrinárias hoje, só existe nas margens esquerda, extrema esquerda e direita, nos grupamentos, mas o que nós estamos vendo é uma racionalidade no meio de um grande centrão ideológico. Os eleitores estão hoje dentro do PSDB, do PMDB, do PT e tal. Esses partidos
eles não se distinguem mais em função de bandeiras ideológicas, porque houve um amalgamento muito grande, uma mistura muito grande dessas ideologias no meio da sociedade. Bem, então cresce o espaço também que eu chamo de micropolítica. Qual é a micropolítica? É a política pragmática das pequenas coisas. Bairros. O que as pessoas dos bairros querem? Querem condições de uma vida melhor nos bairros. Significa escola melhor, alimentos mais baratos, proximidade da escola, segurança, enfim, coisas mais práticas. Micropolítica. Vou prometer uma coisa chamada o arco do futuro. Isso significa o quê? Qual é a possibilidade de melhorar a vida imediata do cidadão? Porque, olha, veja bem, a política, isso é bom frisar, ela é muito influenciada pela economia. Economia. O que o cidadão prefere hoje é o que está perto do estômago, que eu chamo de equação Boba-Coca. Grave isso, equação Boba-Coca. Bo de bolso, ba de barriga, coração, K de cabeça. Bolso, barriga, coração, cabeça. O que significa? Bolso cheio, barriga satisfeita, coração agradecido, a cabeça vota a favor. A recíproca é verdadeira. Bolso vazio, barriga ronca, coração se enfurece, a cabeça vota contra. Então, o que as pessoas estão querendo hoje é que o bolso esteja bastante suprido. Não está acontecendo. A classe C, emergente, que saiu da classe D, está com medo de voltar, por exemplo, para a classe D. Por quê? Porque começam a ver o bolso esvaziado. É um perigo muito grande. Então, é um receio. Micropolítico. Atinja, realmente responda de maneira objetiva às demandas dos eleitores da sua região. E diante dessa crise de valores, diante dessa falta de grandes bandeiras hoje, a tendência também de escolher, às vezes, um outsider, uma pessoa que esteja fora da política. Aí vem um salvador da pátria qualquer e tal, aparece. Aí porque, vez outros tiriricas são bem votados, porque, evidentemente, representam uma coisa contrária aos tiriricas da vida. Você precisa trabalhar com os conceitos de seriedade, né? Porque a sociedade quer, às vezes, dar resposta. A política e dar resposta elegendo uma pessoa contrária, né, ao bom senso. Muito bem. 10 valores emergentes. 10 valores emergentes. Interessante que hoje eu passei um e-mail, uma mensagem no Twitter, hoje à noite, antes de ir para cá, dizendo que a reforma política ela é capenga. Pode ser que ela não apareça na expectativa da comunidade nacional. Aí uma pessoa me respondeu: professor, a reforma política deve se restringir a um ponto. Verdade. Isso devia falar a verdade. O marketing devia falar a verdade. Vocês não vão acreditar, mas o meu primeiro item aqui, desses 10 valores emergentes, é a verdade. A verdade sempre aparece. Não adianta mistificar, não adianta sofismar, não adianta firular, que é uma firulinha, dar um drible. A verdade pode ser que eu chegue tarde, mas a verdade sempre aparece. Então a verdade, na minha visão, é o primeiro valor que deve ser considerado no discurso dos candidatos dentro dessa nova concepção social do Brasil. Trabalhar com a verdade. Não adianta firular. Fazer programas fantasiosos, miraculosos, espetaculares. Não. O que é verdade? O eleitor percebe se o candidato está firulando ou está falando a verdade. Segundo valor do momento: a organização, o controle, a disciplina. Uma campanha é uma luta entre um partido e uma coligação contra outro.
a luta. E a luta se ganha com organização, com disciplina, com controle. É preciso que toda a equipe use a mesma linguagem, use a mesma vestimenta, tenha a mesma clareza de propósito, saiba o que é o candidato e quais são os seus propósitos. A ponto de você perguntar qual é a proposta do candidato, aqui da um e a outra, todos vão dizer a mesma coisa. Disciplina, organização, controle, e significa realmente aí um meio caminho andado para que essa ideia seja multiplicada. Os canais de expressão oral, né, do grupo que vai fazer a campanha, são importantes, evidentemente, que vão traduzir isso para milhares de pessoas. Então, unificação pela organização. Autoridade, né, é um outro conceito momento na sociedade. As pessoas querem ver pessoas, por exemplo, precisam ter uma autoridade, dizer uma coisa, palavra dita, palavra cumprida, autoridade. Quem tem autoridade aqui conosco, que exercer essa autoridade? Vou dizer, por exemplo, o Jânio Quadros. O Jânio, ele expressava um conceito de autoridade. Eu me lembro de uma ocasião que ele era prefeito, eu subi aqui na rua, aqui nos Jardins, a Bela Sintra. Um dia, na hora do almoço, tínhamos marcado um almoço aqui na Bocilô, e subi pela Bela Sintra. E é certo, na sexta-feira, o trânsito congestionado, e de repente, buzinaço. Buzinaço porque estava tudo parado e tal. De repente, para o buzinaço. Por que parou o buzinaço de repente? Aí o que eu vejo? Eu vejo, eu estou assim, olho para trás, quem é que eu vejo saindo do carro? O prefeito Jânio Quadros. Quando o Jânio levantou-se, todo mundo viu a figura do Jânio e com receio, o Jânio passava a autoridade. Ele apontava aquele carro ali, o motorista, pegando a placa dos carros. O Jânio mudou, os carros estavam pitando ali, ele pegou, todo mundo calou o biquinho. Ele passava a autoridade, o Jânio. Então, é um conceito de poder. Experiência bem sucedida. Um outro fator que eu sempre lembro, no momento, o eleitor está querendo ver um outsider, um sujeito fora da política, alguém que tem uma experiência bem sucedida na administração estadual, municipal. Asepsia política, muito apropriada no momento desse valor, a limpeza, que não tenha, digamos, por trás de si sujeira e tal. Então, asepsia política. Equilíbrio, bom senso, os valores que encarnam, vamos dizer, o momento na área, o perfil dos políticos. Equilíbrio, bom senso. Outro fator, objetividade e clareza. Não ficar enrolando com palavras, com discursos muito abstratos. Clarificar, objetivar. A coragem de enfrentar desafios. Ideias novas, vamos fazer isso. Ousadia, portanto, é importante. Despojamento pessoal, né? Simplicidade. E mais ação, essa situação, esse valor muito importante. Mais ação e menos discurso. O trololó, palavras hoje, está sendo muito detestado. Vamos para a ação, vamos agir. Então são os 10 valores emergentes. Então, parto agora para as 10 linguagens